irmãos, paz seja convosco, amém? Então, estamos aqui, né? O pastor pediu que trouxesse uma palavra hoje, né? E amém. Estamos aí para fazer a vontade de Deus. Convido você a fechar os teus olhos, encurvar a tua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço nesta noite que me use como vaso em tuas mãos, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças, Senhor. Obrigado pela tua infinita misericórdia sobre a minha vida, Jesus. Me usa nessa noite conforme o teu querer. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra de hoje, eu até comentava com as irmãs ali, quando o pastor me disse, irmã, leva uma palavra na quarta, eu disse amém. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu disse, mas eu acho que eu não vou levar essa, eu vou levar outra. Vou levar outra que eu acho que é mais fácil de estudar, mais fácil de aperfeiçoar. E daí eu fui buscar, fui estudar, e a primeira palavra que eu abro ali, um vídeo que eu escuto sobre, né, o nosso Deus, fala dessa palavra que eu senti no meu coração. Eu disse, é essa, não adianta, Deus quer falar essa conosco. E para minha surpresa, né, eu descobri há pouco tempo que é a mesma que o irmão José pregou. É o mesmo personagem que o irmão José pregou no domingo, mas eu não estava, então eu não sabia, até porque o vídeo não foi postado também. Mas creio que Deus tem algo ainda para falar comigo e conosco, né? Amém? Então eu convido você a abrir a Bíblia lá em João 11. João capítulo 11. O título da mensagem é Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. João 11. É um capítulo grande, tá, irmão? Então eu vou, alguns versículos eu vou pular, para não ficar muito extenso o texto. Então vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor. Com unguento, ele tinha enxugado aos pés com os seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora vamos lá para o 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lá 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora vamos lá para o 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amavam. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Agora vamos lá no 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disse isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Amém? Glória a Deus. Esse texto, né, nos narra
a história de uma família que Jesus amava muito, né? Que era Marta, Maria e Lázaro. E que Lázaro ficou enfermo. Então eu anotei, né, alguns pontos que eu achei muito interessante nessa mensagem. O primeiro deles é: Jesus te ama. Jesus amava tanto aquela família que ele chorou. Às vezes a gente tem a ideia de um Deus rancoroso, né? Quando a gente está sofrendo, ele fica em silêncio, ele só fica olhando. Mas sabe por que ele chorou? Quando ele viu a Marta, a Maria sofrendo a perda do irmão, sentindo a dor do luto, porque ele amava aquela família, assim como ele me ama e que ele te ama muito, que se entregou por nós. E quando ele nos vê sofrendo, quando ele nos vê chorando, ele também fica assim. Ele chora junto com nós, porque ele não quer ver nenhum filho seu sofrendo. Às vezes, né, irmão, a luta vem. Não é, como se diz, servir Jesus não é um conto de fadas, né? A gente tem as batalhas, mas com ele é bem mais fácil, né? Porque às vezes a gente diz, como é que eu passei, como é que eu aguentei? Porque ele estava do nosso lado, ele estava nos fortalecendo, ele estava ali conosco. A Marta, a Maria e o Lázaro, eles tinham intimidade com Jesus, eles tinham intimidade com ele, mas isso não deixou que eles tivessem lutas. Eles tiveram lutas iguais, assim como a gente tem lutas. A gente passa por adversidades. Não é uma vida de intimidade ou de fidelidade que nos isenta disso. A gente passa, mas ele está ali do nosso lado. Lá em Salmos, vou abrir rapidinho, Salmos 51. Salmos 51, 17. Se alguém já puder procurar aí para mim, Romanos 8, 26. Depois, Salmos 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. E às vezes é no deserto que nós chegamos mais pertinho dele. Às vezes é no deserto que a gente se aproxima mais dele. Porque a gente está com o nosso coração quebrantado e está com o nosso espírito contrito. Alguém pode ler Romanos 8, 26? Glória a Deus, aleluia. Se alguém já viu aí, pode ler. Glória a Deus. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus nos ouve, irmãos, quando estamos lá, no momento de luto, no momento de dor. Ele está nos ouvindo, Ele está ali, sofrendo conosco, no nosso ladinho, para mais tarde, na hora certa, Ele agir e nos abençoar. Amém? Ele tem a solução. Ele sempre tem a solução. O que Marta falou? Ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes, não tinha acontecido isso. O que Maria falou? Ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes, não teria acontecido isso. O que os que estavam na volta, a multidão, não podia ele, que abriu o olho do cego, fazer com que este não morresse? Ele podia, né, irmão? Podia. Mas as pessoas estavam só focadas na oração da cura. Eles não imaginavam, naquele momento ali, para eles tinha morrido, tinha acabado. A cura não tinha sido realizada. Mas Deus não queria cura. Deus queria ressuscitar. Deus queria fazer mais. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente desiste quando a gente não recebe o primeiro milagre no primeiro dia, na primeira oração. E às vezes não é no primeiro, no segundo, no terceiro, é no quarto dia que Ele age. Às vezes é no quarto dia que Ele ressuscita o teu sonho, que Ele ressuscita o teu projeto, que Ele ressuscita a tua saúde.
Às vezes não é no primeiro. Ele age na hora certa e ele tem a solução. Só que eles estavam só pensando na cura. E às vezes, talvez, por medo, né, irmãos? Será que se eu orar, mas será que ele vai agir? Será que se eu orar vai acontecer um milagre? Esses dias eu estava ouvindo um pastor da Quadrangular e ele dizia assim: nós temos que viver o sobrenatural todos os dias. Nós temos que fazer cair o maná todos os dias. E eu pensei, é verdade, né? É verdade. Vocês imaginam o que Deus faz por nós todos os dias? Esses dias eu e a irmã Sheila estávamos conversando que na volta de Santa Catarina nós tivemos um livramento de um acidente de um motorista imprudente. E daí o Valdeci disse assim, na hora eu lembrei da oração que a gente repreende os motoristas imprudentes. E daí ela disse assim, nossa, né? Que tanto livramento Deus não nos dá, né? Todos os dias. Eu disse, é verdade. Que tanto Ele não nos dá, né? Quando a gente diz assim, quase aconteceu isso, quase aquilo. São todos livramentos de Deus, né? Então, por isso temos que viver o sobrenatural todos os dias, porque Ele tem a solução. Por mais que o teu projeto, por mais que aquilo que você tenha almejado pareça morto, Ele ressuscita se precisar. Glória a Deus! Ele é o Deus impossível, irmãos. Ele é o Deus que tudo pode. Só que o impossível parece fácil quando está tudo bem, quando está tudo certo. Daí o impossível parece fácil. Mas quando não tem mais possibilidade, quando tudo parece que já morreu, quando tudo parece que já perdeu o sentido, não é fácil não. Não é fácil. Não podemos nos deixar esmorecer, porque Ele tem a solução. Ali, aparentemente, Lázaro já estava morto. 4 dias. Tem uma hora aqui que ela fala, ele já está até cheirando mal, não abra a pedra, não abra. Por quê? Porque aquela adversidade, porque aquele momento de dor, aquelas circunstâncias que elas estavam passando, que não era fácil, não vamos dizer que era fácil, não era, causou isso. Elas não se lembraram que eles serviam um Deus que faz milagres. Milagres são coisas sem explicações, inexplicáveis, coisas que não têm explicação. Isso é um milagre. Como é bom, né, irmãos, quando a gente ouve testemunhos de milagres, né? Só que naquele momento elas estavam com o coração sangrando, né, por causa de uma dificuldade. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Diante daquela luta, a gente acaba dizendo, não tem mais jeito, acabou. Mas a gente se esquece por alguns momentos que a gente serve um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus do impossível. E quando não há solução, Ele vem e age e resolve tudo. Glória a Deus! Ele não chegou atrasado, irmãos. Ele chegou na hora certa. Vocês podem ver que ali no decorrer do capítulo, do versículo 23, ele disse, teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, eu sei, lá no último dia. Vocês viram, irmão? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fala, não deu certo. Paciência, né? Fazer o quê? Às vezes a gente até diz assim, se Deus quis assim, né? Muitas vezes a gente ouve isso, é muito comum. Se Deus quis assim, não, Ele não quer, Ele quer o melhor para os seus filhos. E Ele tem reservado o melhor para nós. Então Ele não chegou atrasado. Ele chegou na hora certa. Porque aquilo ali não era para cura, era para ressuscitar. Ressuscitar para que o nome dEle seja glorificado. Não se esqueça disso, irmãos. Não se esqueça de glorificar o nome dEle diante das adversidades quando algo acontece. A glória é para Ele, tudo é para Ele. Quando, no primeiro dia da oração dos 21 dias, eu tive um acidente, né? Eu estava errada, já pedi perdão para Deus. Eu botei as crianças no carro sem cinto, porque às vezes a gente faz isso. Tá na pressa, entra. Senta e fica quieto, né?
e eu botei as crianças sem cinto e eu tive um acidente no percurso. Porque é pertinho, não precisava. Só um milagre, irmãos, porque foi uma batida, não foi uma freada brusca, mas as crianças estavam sem cinto. Poderia ter acontecido algo bem grave. E Deus deu um livramento assim enorme. E eu glorifiquei a Deus. Eu disse obrigada, Senhor. Obrigado, porque eu tenho certeza que os teus anjos seguraram eles. Eles estavam no banco de trás e eles ali se teve um ferimento que foi batido do lado, mas eles não voaram para frente, em momento nenhum. Eu bati a cabeça no retrovisor, quebrei o vidro que ficou meus cabelos pendurados lá. E eles, graças a Deus, foi só superficial. Eu fui fazer um teste no olho dela que foi pedido e ele, não te preocupa que a Alice está enxergando 100%. Até ele brincou, 101% a Alice está enxergando. Se todos fossem assim, não precisava nem existir hospital. Ele disse para mim. E ele disse assim, mãe, foi muita sorte, porque a batida foi aqui. Se fosse aqui, teria perfurado o olho dela. Eu disse, não foi sorte, foi Deus. Glória a Deus, aleluia, foi Deus. Então não chega atrasado, ele age no momento certo. Lá em Ageu, não me lembro exatamente qual o versículo, mas fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Que quando os israelitas estavam construindo o segundo templo, eles ficaram chateados, ficaram tristes, porque o segundo templo estava mais feinho, mais pequenininho que o primeiro. E daí Jesus disse assim, eu vou derramar a glória maior no segundo do que no primeiro. Glória a Deus! Às vezes, irmãos, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Aqui, a cura não veio, mas veio a ressurreição. Às vezes, tu está pensando menor, e Deus quer te dar algo maior. Às vezes, você tem um projeto e diz, não, é grande demais para mim, mas Deus quer te dar maior ainda. Não desista. Não desista porque algo deu errado. Não desista porque ao primeiro dia não deu certo, o segundo não deu, o terceiro não deu. Lázaro ressuscitou no quarto. No quarto, Jesus disse, vem para fora, Lázaro. Vem para fora. E ele saiu. A resposta vem do Senhor. A resposta sempre vem do Senhor, irmãos. Sempre vem dele. É nele que a gente tem que esperar. Lá em Provérbios 16:3. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fala sobre isso. Fala que a gente tem que esperar nele. A gente sabe que às vezes as nossas ansiedades, que a nossa espera não é fácil. A gente sabe disso. Mas a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Mas ele não chega atrasado. Ele sempre age no momento certo. Ele sabe o que é melhor para nós. Então diz assim, Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor, irmão. Ele não se atrasa, ele não tarda e ele não falha. Ele age na hora certa. Lembre que por mais difícil que seja a situação, que por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E como diz o título, agindo Deus, quem impedirá, né? Quem impedirá se ele agir? E ele age, irmãos. Aqui parecia não ter mais saída. Aqui parecia não ter mais solução. Mas no quarto dia, ele mostrou a sua glória. No quarto dia, ele mostrou que ele não chegou atrasado, que ele chegou na hora certa. Mesmo Marta e Maria dizendo, não abre, não abre. Não abre que o corpo já cheira mal. Será que nessa hora, como é que as pessoas pensaram? Aquela multidão toda. Será que não teve gente que pensou assim? E se abre e não sai? Se a pedra for muito pesada, não dá para remover? E se tiver que fechar de novo?
E às vezes isso impede o nosso milagre. E se eu fizer e não der certo? E se eu clamar e não der certo? Hoje, antes de sair de casa, o Davi disse assim: tchau, mãe, onde tu vai? Eu disse: eu vou na igreja. E ele disse assim: então ora lá para Jesus me abençoar com um Lego de R$1.000. E eu disse: tá bom, vou orar. Uma hora Jesus te abençoa. E faz tempo, irmãos, tempo que ele está nessa. Ora, mãe. E ele ora comigo da noite e diz: Senhor, me abençoe com o Lego de R$1.000. Uma hora o Lego vai vir, porque a fé dele. Ele não desiste de orar, ele não desiste de clamar. E é impressionante como às vezes a gente por ser humano, a gente por ser imperfeito e falho, às vezes a gente se esquece que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se esquece de orar com ousadia. E se esquece de orar com determinação. Lá no hospital, quando ele estava fazendo que a gente descobriu o apêndice ele tinha 5 anos, quando a gente descobriu que ele estava com a apêndice inflamado. E daí a doutora chegou e disse: mãe, ele vai ter que passar por uma cirurgia. A gente que é mãe sabe, né, irmãos? Se a gente puder arrancar a dor no filho e botar na gente, a gente faz isso. E na hora, foi difícil. Não vou dizer pra vocês que foi fácil, porque não foi. Foi bem difícil, e daí era pandemia, o Valdeci não podia entrar em nenhum momento, eu fiquei lá sozinha, eu e ele. E daí uma hora eu abalada, assim, preocupada, porque era uma cirurgia com anestesia geral e tudo. E daí ele me olhou e disse: mãe, não precisa ficar preocupada, Jesus vai me curar. Glória. E eu disse: às vezes a criança dá um laço na gente, né? Eu disse: Jesus vai te curar. Ele precisou fazer a cirurgia, mas a cirurgia foi uma bênção. A cirurgia foi, assim, eu disse pro Valdeci, nós entramos pelo hospital aqui, eu disse pro Valdeci, o atendimento parecia que era particular, Valdeci, porque foi assim, maravilhoso. Fizeram a cirurgia de vídeo, que hoje mal dá para ver os piquezinhos, porque foi. Então Deus não trouxe a cura, mas Ele abençoou aquela cirurgia de forma que em 2, 3 dias ele estava maravilhosamente bem. Glória a Deus, né? É isso, né, irmãos? Às vezes não é do jeito que a gente esperava, mas Deus nos surpreende de outro modo, porque Ele quer o melhor para nós. Ele sempre quer ver os filhos deles, né, com os seus sonhos, com os seus projetos e com as suas promessas realizadas. Te convido a ficar de pé nessa noite. Irmãos, a resposta vem do Senhor. A resposta sempre vem dele. Confie, acredite, continue clamando, continue orando.